Ocidental reagiram assim à proposta de um período de 6 meses atribuído pela CEDEAO para reconsiderarem a sua decisão. O problema é que se continua a chamar de militares golpistas. E olhando para aquele conjunto de membros da CEDEAO, a maior parte é golpista. Então, está desqualificado para atirar pedras aos outros. São todos golpistas constitucionais. Subvertem as eleições. Não têm moral para tratar estes, que também subverteram, como golpistas. Aliás, dizia eu, basta ver como um homem que tinha cabeça a prémio pelos Estados Unidos, quem o localizasse teria 10 milhões de dólares, deu um golpe por causa da guerra que Israel faz contra o povo palestino e que tem este apoio do Irão, mas como colocaram lá um fantoche, um títere, então deixou de ser terrorista para ser um pacífico. E aquela quantia deixou de fazer sentido e retiraram. Agora, cá nas nossas Áfricas, não é assim. São sempre golfistas por quererem defender as riquezas dos seus países. Não. Está a ver as nossas lutas diárias. Interferências de todo tipo para nos desmoralizar. Mas nós aqui continuamos, a nossa tropa está tudo a fazer para ver se traz os nossos colegas de painel ao debate. Enquanto isso, farei a rota isolada. Espero poder tê-los dentro de poucos minutos. Anselmo e Pedro Caiala ouvem-me perfeitamente. Quero testar a vossa audição. Pedro Caiala. Perfeitamente, doutor William. Perfeitamente. Ouço-lhe perfeitamente. Continua o terrorismo informático, infelizmente. Bom, o que é que tivemos hoje em Moçambique? Tivemos uma figura que é de validação. Validação quando existia contestação e recurso pela forma como decorreu as eleições. Os partidos concorrentes não aceitaram e denunciaram ab initio, quer dizer, não foi quando a CNE proclamou os resultados que surgiram as primeiras indignações. Todo o processo pretérito às eleições foi sendo denunciado dada a sua partidarização excessiva. Por outro lado, a discrepância dos meios utilizados pelos vários concorrentes é um sintoma claro de violação da lei. Mas, na verdade, nós temos estado a falar de golpes de Estado militares. Acabamos de fazê-lo em relação ao CEAL. Mas esquecemos da subtileza com que muitas ditaduras diariamente dão golpes de Estado para se manterem no poder. Muitos partidos que combateram o monopartidarismo e a ditadura do proletariado, no final da caminhada, acreditaram, porque o espaço mundial coincidiu
para Angola e Moçambique com a queda do muro de Berlim. E então estas forças lá pensaram: que diabo? Se os comunistas estão a ser arredados do poder na Europa, o vento não será travado em África. E estes irão sair. O grande problema foi, efetivamente, o de pensar que uma víbora se transforma em minhoca. Que alguém com vícios insanáveis seja capaz de se reconciliar e emprestar ética porque alguém lhe disse que o poder é exercido com decoro e respeita a alternância baseada na vontade popular. O mal destas forças foi que quem está no poder usou magistralmente o amortecimento das mentes para aquilo que se impunha. E começou a elevar a palavra paz, reconciliação, união entre irmãos, alternância. Mas isso era mera retórica. Era mera retórica. Não passava disso. Então, acreditaram que a assinatura dos acordos, o sentar a uma mesa, os discursos bonitos eram bastantes para validar a mudança de comportamento e de pensamento de monocracias. Mas era preciso fazer alterações profundas para quer a Renamo, quer a UNITA, poderem participar no jogo político nacional. E isso determinaria que as constituições respectivas fossem alteradas. E a Constituição moçambicana foi alterada e não houve a precaução dos juristas, por exemplo, nem da Renamo, nem da UNITA. De dizer, bom, espera aí, como é que o país se rege do ponto de vista constitucional? Qual é o principal instrumento jurídico constitucional no país? Ninguém avaliou este importante aspecto. Porque, na verdade, Moçambique não nasceu como uma república, tal como Angola. Moçambique nasceu como uma partidocracia. A sua ferramenta principal como país independente inexiste. Se nós formos aos elementos fundantes jurídicos em Moçambique, encontramos uma Constituição da Frelimo, que ela emprestou ao Estado de Moçambique. Logo, quem iria aplicar em nome do Estado era a própria Frelimo. E transformou-se no quarto órgão de soberania, que na realidade era o primeiro. Suplantava o judicial, o executivo e o legislativo. Tudo era determinado pelo conclave da Frelimo, tal como em Angola pelo conclave do MPLA. Bom, mas eu estou a ser excessivo? Não. E passo a explicar. A Constituição moçambicana tem 73 artigos. 73 artigos. O último artigo diz
que esta Constituição foi aprovada pelos membros do Comitê Central da Frelimo e foi promulgada não pelo presidente da República de Moçambique, mas pelo presidente da Frelimo, Samora Moisés Machel. Diante deste quadro, alguém no seu juízo perfeito poderá dizer que isto tem a ver com o contexto? Não. Não foi inocente. A colocação neste artigo, tal como no artigo 60 de Angola, que é igual, é uma cópia. Só saiu Frelimo e entrou o MPLA. No artigo 60 da Constituição do MPLA, emprestada a Angola, de 1975 a 2010, diz que esta Constituição, a lei constitucional, é aprovada pelos membros do Comitê Central do MPLA e promulgada pelo presidente do MPLA, António Agostinho Neto. Não existem dúbias interpretações possíveis. É uma interpretação clara. E surge a Frelimo a aprovar o Orçamento Geral do Estado, como em Angola o MPLA, através do seu órgão, o Conselho da Revolução. Com base nisso, cabia a estes movimentos e a sociedade civil, com a maturação da sociedade, não deixarem um monopólio jurídico imperar, principalmente quando esse monopólio jurídico tinha uma chancela, Frelimo e MPLA. Mas a sociedade civil não foi suficientemente inteligente e precavida para já aí começar a manifestar a sua indignação para com um cenário dantesco, capaz de criar danos irreversíveis contra a legitimidade popular. Então, com os acordos e as negociações de 1992, acordos de Roma, com os acordos de 1991, acordos de Bicesse, e vejam, nós africanos não temos sequer gosto e orgulho de realizarmos os nossos acordos aqui, credibilizamos o Ocidente como sendo capaz de mediar os nossos conflitos. Porque muitas vezes quando existem mediadores africanos, existe a intriga e então ele de repente torna-se parcial e esta mediação não é aceita. É a continuidade da Conferência de Berlim sobre os seus africanos. Quem determina não sois vós, somos nós, mas nós não somos colonialistas porque vocês é que estão a mandar, mas eles são efetivamente colonialistas porque vêm agora a pala de investidores fazer uma colonização com os seus capachos no poder. Então a Renamo poderia ter sugerido um governo de transição para ver uma abertura à sociedade. Mas pensou que fosse capaz de sozinha determinar o rumo da sociedade. Pensou pequeno. Porque o pensamento médio da Frelimo era transversal a toda a sociedade, que não iria mudar com a presença da Renamo, se não existisse a inteligência, a sagesse importante para dizer: nós não queremos o poder a qualquer custo. Vamos fazer uma verdadeira reforma do Estado, começando pelas suas leis. Vamos notificar juristas nossos e não nossos. Vamos conclamar a sociedade civil a participar. Vamos criar órgãos que elejam tudo para o renascimento de uma república.
E assim, talvez, a Renamo, convidando outros entes partidários, outros entes sociais, pudesse ver a matreirice que estava incrustadas nas leis vigentes à época. Não fez isso. E a Frelimo curou inteligentemente, e aqui tem que se reconhecer, que a Frelimo curou inteligentemente de salvar a maioria do seu acervo que vigorava até então. Igualmente fez o MPLA. Porque se conectam como partidos de luta, irmãos. E nós, povo, não nos conectamos como cidadãos de uma irmandade natural africana que vá para além dos oceanos. Então temos organizações de compadres, como a União Africana, mas não temos de amigos da cidadania dos países africanos. Voltamos. A Renamo minimizou e a Frelimo fez a reforma sozinha, as duas grandes reformas da Constituição. E, naturalmente, em todas elas, apenas retirou em algumas normas, melhor, em alguns artigos, a expressão Frelimo. Mas o espírito e letra mantiveram-se. Fiéis, estão aqui calcinados. Não é possível dizer-se que a interpretação, de facto, do princípio aqui de legalidade. Veja que em que artigo, esse é um exercício que nós temos de fazer, é que aparece o princípio da legitimidade. O artigo 2º da Constituição de Moçambique é soberania e legalidade. Ora, a junção destes dois elementos fundamentais, que são o caboclo fundante de um Estado republicano, indicia uma subalternização de conceitos que devem ser alojados, cada um no seu canto. O artigo 1 é seco. A soberania reside no povo. Ora, e a soberania reside no povo, no número 2, exerce segundo as formas fixadas na Constituição. Vamos interpretar um bocado isto. O que é que isto quer dizer? Ora, então, a soberania não pode ser de acordo com as normas fixadas na Constituição. Aparentemente isso é inofensivo. Mas é com a consciência do povo, baseado naquilo que existe, mas é o direito subjetivo dos povos elegerem os seus representantes num dado período de tempo. Ora, e aqui o Estado, depois no terceiro ponto, só se subordina à Constituição e à legalidade. Mas então, não se funda legitimidade quando acupulou também a soberania? Por quê? Não é o soberano que garante a legitimidade. Chegamos hoje, 23 de dezembro, numa altura que é preciso decantar tudo isto. A legalidade está com Chapo e a Frelimo, que têm os comandos do poder do Estado.
O executivo que neste momento comanda o Estado em Moçambique é capitaneado e controlado pela Frelimo. A legitimidade está no povo que reclama o seu voto num dado elemento. Mas o artigo 2, e aí o Tribunal Constitucional, o Conselho Constitucional, andou de acordo com este pressuposto. Quer dizer, é que valoriza-se mais a legalidade do que a legitimidade. De nada vale a legitimidade popular. Foi o que disse isso. Em linhas gerais, o Conselho Constitucional, baseado na interpretação subreptícia daquilo que é uma norma cunhada na Constituição, no artigo 2º de Moçambique. Ora, e se nós formos aos artigos subsequentes, nós dificilmente encontraremos a defesa da legitimidade do soberano. Pode parecer que seja a mesma coisa, legalidade e legitimidade. Não. É legal manter-se a ordem através de meios coercitivos, porque estão nas leis, e pode-se fazê-lo sem nunca se ter a legitimidade, sem o povo ter decidido livre e conscientemente pela indicação de alguém que queira que seja seu representante, porque passa fome, porque é mais digerido, é dilapidada a res pública, tudo isto. E este sinal, o primeiro sinal de cumprimento da Constituição atípica, deu hoje o Conselho Constitucional de Moçambique. Mas depois, nós temos outra, é que o Estado moçambicano diz que a democracia não é uma ferramenta capaz de alavancar a alternância do poder quando um agente não age em conformidade com as aspirações do povo. Quando esse agente coloca o povo como cobaia do sofrimento. Então, esta situação é de fato complicada. Diz o número 3 da Constituição que é um Estado de direito baseado no pluralismo de expressão, na organização política democrática, no respeito e garantia dos direitos e liberdades fundamentais do homem. Vejam como é que é a configuração de um Estado de direito democrático. Primeiro, era preciso que aquele que assinou os acordos de Roma pudesse fazer uma descrença deste artigo. Todos os Estados no mundo são Estados de direito, mas nem todos os Estados no mundo são Estados de direito e democrático. E depois, nem todos os Estados que cunham nas suas constituições direito democrático o exercem e respeitam a força emblemática desta expressão. Então, vejam que o Estado moçambicano é baseado no pluralismo de expressão. Quer dizer, vamos lá ver. As pessoas falam, eu quero expressões, que as pessoas distintas tenham expressão. E na organização democrática, ora, dizer que temos um ou outro que está ali eleito, mas nós controlamos todo o métier, isso não é Estado de direito e democrático. Não é Estado de direito e democrático.
meus senhores. Porque aqui as normas da pluralidade de um Estado democrático não se baseia simplesmente no pluralismo de expressão. É no pluralismo participativo de entes jurídicos partidários e jurídicos civis. Porque cidadãos independentes podem ou não participar na tomada do poder. Podem ou não ir fora de agendas partidárias. É isto que não está. E depois, o pluralismo jurídico é feito como se fosse um sarrabulho, quer dizer, uma panela com muitos sabores, né? Fala de pluralismo jurídico. Ora, a vigência de normas que não são precisas, o controlo dos órgãos por um ente, dizem que, efetivamente, a alternância do poder através do voto, note, a alternância só pode ser por outras vias. Ou perpetuidade no poder do partido governante, e ele se alterna ciclicamente, ou por outro meio que o soberano decida punhar a sua legitimidade e definir para todo sempre que é preciso vermos o país como uma maternidade de todos e não de alguns. E os erros de não ter havido uma transição em Moçambique estão agora a refletir-se quando as novas gerações acham que quem está há 49 anos no poder já não tem nada para dar, ainda que coloque no poder jovens de 3 anos de idade, saindo da mesma família política. Esses bebezinhos já vêm com os vícios. E é preciso despartidarizar. Agora, o que vai haver? Vamos assistir algumas imagens e declarações de políticos em Moçambique. Arrepia. É preocupante. Mas nós dissemos a tempo: os direitos fundamentais não podem ser limitados por ordens administrativas. E é o que ocorre a miúde, quer em Angola, quer em Moçambique. Os entes administrativos, provinciais, municipais e comunais, limitam as ações de manifestação constitucionalmente consagradas de não carecer de autorização para os cidadãos fazerem. Então, na maioria das vezes, ao longo dos anos, ao longo da abertura democrática, cidadãos são levados para as fedorentas masmorras do regime por quererem ter uma expressão diferente da que o governo quer ouvir. Esta situação é deplorável, é condenável. É evitável. Eu nem acredito que a polícia é que tenha escancarado. A própria polícia que estava no local perdeu o controle. Os cidadãos perderam o controle. Porque o Conselho Constitucional tinha que fundamentar o que é isto de validação. Validação, conformação, né,
e analisar, de fato, aquilo que foi reclamado e como é que depois chegou a um entendimento que ela que nem retira sem auscultação e sem resposta, sem notificação até ontem dos mandatários dos partidos que contestam para assistirem este regabof, como é que fez e como decorreu esta processualidade de conformação eleitoral. Quais foram os critérios e os parâmetros de análise? A redução de votos pelo Conselho Constitucional teria de resultar numa análise e numa acusação ou não do Ministério Público Eleitoral. Porque estão elementos, quando se apresenta mais votos que cidadania numa circunscrição, desvio de votos e assinaturas, multiplicação de editais, editais com uma rúbrica única. Isto é um elemento que não pode ficar na seara dos senhores juízes, porque incompetentes têm que endossar para o Ministério Público, aí, no sentido de se pronunciar sobre a validade ou invalidade dos fatos aduzidos às peças processuais que deram entrada. Não é difícil entender isso. Não é difícil. Difícil é não querer entender isso. Ora, e esta é uma falha grave. Esta é uma falha grave. Primeiro, esta falha, à luz do próprio direito constitucional, da processualidade constitucional e eleitoral, conjugado com o Código de Processo Civil, resulta em nulidade. Porque é uma nulidade insanável. Porque não se pode gerar decisões no vazio. Porque existe uma pretensão de uma das partes como o comportamento. O que é que pode existir aqui? Esta decisão, em nenhum momento, até onde eu vi e acompanhei, não fala das vestes desta tomada de decisão. Essa decisão recai como sendo da maternidade do Conselho Constitucional. Não é. É do Tribunal Eleitoral. E o que é que diz a processualidade do direito eleitoral? Recebida uma demanda contra um ente, é preciso analisar tudo. Como decorreu o processo eleitoral, como foi o registro, como foi o comportamento das mesas, das assembleias. A implicação numa mesa ligada a uma assembleia envolve toda ela. Não ocorre anulabilidade ali, porque ela vai depois receber um custo de validação desta Assembleia. É isto que tem que ser vincado. Não sendo isso vinculado, torna-se bastante complicado que este ato do pouco
porque diz a norma do Conselho Constitucional que é irrecorrível. Mas, colegas, jornalistas e juristas, nós não estamos a falar das decisões dos tribunais constitucionais. Estamos a falar da decisão do Tribunal Eleitoral. E é recorrível e pode ser cassado. Porque a falta de fundamentação e de análise de uma peça recursal toma decisões que vão influenciar a própria tomada de decisão final. Porque quando o CC pede mais elementos probatórios à CNE e ao SNAI, está a incutir o elemento de suspeição. Como é que este diferendo foi resolvido? Portanto, temos aí materialidade para a cassação. Temos materialidade para a cassação. Meus senhores, isso se transforma da esfera, porque há um elemento cível que se alavanca para o processo penal eleitoral. Então, Moçambique ainda tem, querendo, e não esgotou, na minha opinião, porque a decisão repousou naquilo que são as normas do Tribunal Constitucional. E há sempre recurso para um homem, para um outro órgão, e aqui podia ser o plenário, mas porque em causa estão o ferimento de princípios fundamentais. É que violar uma lei é menos grave que violar princípios. E aqui foram violados princípios fundamentais. Então, existindo elementos de prova bastante, quer Venâncio Mondlane, quer o Podemos, poderão intentar uma ação de cassação contra a decisão do Conselho Constitucional por se ter colocado mal nas vestes do Tribunal Eleitoral. Vou tentar mais uma vez Anselmo Kudumola, para ver se o som já está bom. Anselmo? Boa noite. Infelizmente não. Então vamos voltar um bocado mais para algumas imagens que estão a ocorrer hoje em Moçambique e também breves declarações de Venâncio Mondlane. É verdade. O Conselho Constitucional determinou o estado de explosão social. Acredita-se que agora determinou também que fosse no princípio da noite para não se estender durante muito tempo. Mas vamos recebendo notícias que continua o movimento de insatisfação e de confrontação também em muitas vias entre a polícia e os cidadãos. Símbolos do Partido Frelimo, do candidato Daniel Chapo, estão a ser arrancados pelos cidadãos. O movimento, se não tiver sentido de responsabilidade e de prudência, poderá ser mais inflamado. Moçambique tem um histórico de raptos. E isto poderá também aumentar agora os raptos, não só já capitaneados pela Frelimo, mas principalmente
afetar terceiros de boa-fé, que são familiares de polícias e de militares, que não têm nada a ver, muitas vezes nem os próprios militares, porque estão a cumprir ordens e não sabem que ordens ilegítimas não são para cumprir, nem têm nenhuma vinculação jurídica diante de um tribunal imparcial. O problema é que não há imparcialidade dos tribunais. E estes agentes têm geralmente medo e submetem-se a bandeiras partidárias. Então, isso fragiliza os Estados em picos de confrontação. Moçambique precisa de um entendimento ao mais alto nível. Infelizmente, os históricos da Frelimo demitiram-se dessa condição. E eles só pensam poder. Eles não pensam o povo. Para eles, quanto mais morrer, melhor. De fome e de bala. Não ouvimos uma fala de homens como Joaquim Chissano, Armando Guebuza, uma fala que não tivesse em conta as suas vaidades umbilicais. Armando Guebuza e o menosprezo. Que não tivesse o presidente da República cessante, confrontado com um número elevado de cidadãos, a sua resposta era: e os polícias? Estamos a falar de cidadãos, presidente. Os polícias também são cidadãos. Quando você faz isso, está a discriminar e atiçar o ódio numa população já inflamada. Porque você quer fazer uma distinção direta, crua, sobre esta situação. Senhor Presidente, não é assim. Você devia sair com a magistratura. Eu tenho pena da doutora Lúcia Ribeiro, porque eu acho que ela tem maior arcabouço para se deixar enevoar por esta obediência partidocrata em vez de ser escrava do direito. O direito é uma profissão linda quando existe desenvoltura esmerada dos seus agentes. Porque o maior traficante de droga, o maior assassino, tem direito, de facto, à defesa. Então, não se pode confundir a não aplicação do direito de forma correta. Anselmo, consegue ouvir-me agora? Perfeitamente. Ouço bem. Ouço bem. Eu estou à espera, não consigo ouvi-lo ainda. Ok. Perfeitamente. Então, vamos. O que é que está a achar deste panorama todo em Moçambique? Eu fui falando sozinho, não sei se foste ouvindo aquilo que fui colocando. A tua opinião. Ouvi tudo. Ouvi tudo. E para dizer que Moçambique hoje, de facto, está de luto por conta de alguma irresponsabilidade, e vamos atribuir essa irresponsabilidade a uma mulher que perdeu aqui uma oportunidade de se inscrever, portanto, nos anais da história, como uma salvadora, como uma salva-pátria, como uma salva-vidas. Mas não foi esse entendimento, porque ela preferiu o lado mais fácil de agradar os favores. Também aqui temos que reconhecer que quando as pessoas, desde pequenas, habituam-se a receber favores, se calhar é o caso da professora doutora. Vejam,
pelo título, a designação professora doutora, significa uma PhD, tem um grau de literacia muito elevado, que devia ter, de facto, competências e deveria merecer um tratamento qualificado. Mas ela preferiu, portanto, oferecer-se à Frelimo, penso isto, porque se calhar foi a Frelimo que lhe deu a primeira viagem, que lhe deu a primeira casa, que lhe deu o primeiro carro, que lhe deu a primeira saia, que lhe deu a primeira blusa. É isso que faz confusão na cabeça de certas pessoas. Eu, pelo menos, não concordo com isso, porque eu tenho me dedicado com toda a minha energia, toda a minha força, e tenho estado, de facto, em linha vermelha, dando o meu peito às balas, e prefiro doar a minha vida, porque eu formei-me com recurso do Estado. A única maneira de compensar e retribuir o que o Estado por mim fez, digo Estado porque o Estado somos todos nós, é, de facto, debitar algum conhecimento, no sentido de ajudar o próximo, de ajudar o povo e, quiçá, ajudar os próprios governantes a perceber que a via que estão a conduzir o barco não é aquela, mas devia ser por outra. A doutora, prefiro chamar dona doutora, fez aquilo que nós considerávamos que fosse um risco maior. E quando nós tentamos fazer o apelo para que ela tivesse, de facto, rebuscado os sentimentos de maternidade, de acessibilidade, de dignidade, era no sentido de evitar o caos que hoje está acontecendo. Nós não o fizemos porque não tínhamos noção. Nós fizemos exatamente por sentido de responsabilidade e pela noção que tínhamos das consequências deviantes. E exatamente isso que está a acontecer, porque também uma das vítimas, as primeiras vítimas foi a senhora, que a casa dela ficou em chamas, não sei se é casa própria, ou casa construída, ou casa de função, casa atribuída. Mas seja como for, é uma propriedade que ela usava e que gostaria que ela ficasse para simbolizar amanhã para os vindouros que tinha, de facto, conseguido alguma coisa em vida. Mas isso é uma consequência que ela vai levar para toda a vida. Isto vai lhe provocar um trauma, porque ela não conseguiu fazer o que o povo pedia. Mas, por um lado, nós, quando fazemos essa análise política em Moçambique, não podemos nos limitar na verticalidade. É preciso que nós façamos de forma transversal, porque, na verdade, sabemos que os aspectos internos são determinantes, mas também tem outros aspectos que influenciam as decisões. Uma das partes que influencia a decisão é a parte externa, é a influência do exterior. É que não podemos, de facto, minimizar que, por causa dos interesses dos jogos, essa crise interessa a muitos países. Um deles é Angola. Espero bem que o nosso Estado angolano não esteja envolvido. Digo bem, Estado angolano porque quando o governo movimenta forças para um outro país, está a representar está a vincular o país, está a vincular o Estado, está a nos vincular a nós todos. Gostaria que não fôssemos, mais uma vez, envolvidos nesse escândalo, sob pena de sairmos daí humilhados, como foi no caso da Côte d'Ivoire e da Guiné-Bissau. Mas dificilmente nós podemos descurar dessa possibilidade. Esta possibilidade é material, esta possibilidade é viva. Até porque pode interessar alguém que vai ensaiar no cargo também em si aleatório, no cargo em si desmerecido, porque não era a vez de Angola assumir a União Africana, mas por conta das vaidades, este cargo foi comprado. E é isto que também está em causa para sacrificar o povo moçambicano. Mas o povo moçambicano aprendeu com muitas lições, até porque teve um dirigente, um responsável, um presidente, que era contra estas arbitrariedades, porque ele era a favor do povo. E ele dizia, vou citar, a fruta pode estar podre, mas só cai quando se abanar a árvore. Estou a citar o Samora Machel.
É preciso abanar a árvore para que a fruta caia. É preciso abanar a Frelimo para que a Frelimo caia. O povo está no bom sentido. É manifestar a sua indignação, a sua revolta, por ter sido ignorado, por ter sido desrespeitado, humilhado nos seus desejos, nas suas vontades. Se o povo elegeu o presidente Venâncio, deve ser o presidente Venâncio que tem que governar. Não pode ser o Chapo, porque também uma pergunta que devemos colocar é a seguinte: o que a Frelimo tem de especial? Olhando para a história, discorrendo até ao presidente Sassante Nunzi, o Nunzi, de facto, é o tal menino brilhante de Moçambique. O que o Nunzi, de facto, teve de especial? Porque na língua que podia me comunicar com o mundo e que eu teria lhe entendido, não consegui perceber o que ele falava. Sendo exprimir da sua habilidade na sua língua materna, língua nacional, ou a língua tradicional. Mas na língua portuguesa, o senhor Nunzi demonstrou claramente que era incompetente, tanto é que, da forma que falava, como fazia. E fez tudo errado, tudo fez mal. No entanto, esta é uma preocupação muito grande, porque a África hoje toma, de facto, de luto, justamente porque esta decisão é uma decisão política que decorre de muitas negociatas, e muita coisa que o Dr. William me disse faz sentido, especialista em direito constitucional. Aquilo que o Dr. William, de facto, debruçou, expressou e com muita propriedade, é que deve ser tido em linha de consideração. Questionar os porquês. Será que o Tribunal Constitucional, o Conselho Constitucional, tem competência para acrescentar e diminuir mandatos? Se recebeu da CNE, como é que vai alterar o resultado que a CNE lhe forneceu? E esta senhora, quando foi confrontada pelo presidente do Podemos, se não podia, em nome da transparência, convidar os políticos para, em conjunto, conferirem, de facto, os votos, conferirem os editais, se estão certos ou não estão certos. A senhora dizia que aquele espaço era reservado simplesmente pelos técnicos da jurisdição, porque a componente política termina na CNE. E a senhora esqueceu-se que em situações excepcionais também deve-se atuar de forma excepcional. Era uma exceção, em nome da transparência, poder convidar as pessoas, porque se calhar poderia haver uma razão incubada que, em conjunto, podia se descortinar e evitar o risco. Porque mesmo o Chapo... Anselmo, não era uma exceção. Anselmo, não era uma exceção. Anselmo, não era uma exceção. Anselmo. Sim, sim. Anselmo, não era uma exceção. Não era uma exceção. E não termina a intervenção na CNE. Porque ela aí está a coordenar uma demanda enquanto Tribunal Eleitoral. Eleitoral, muito bem. E o Tribunal Eleitoral acolhe os entes participativos nas eleições. É preciso que isso fique vincado. Mais um dado novo. O problema que se diz que pode ir a outros órgãos, os órgãos da SADC, mesmo estando cunhados como clube de compadres, a União Africana e depois ao Tribunal dos Direitos Humanos, é, de facto, replicar estes atos anormais ao processo eleitoral. Este é um elemento importante que o Dr. William me coloca para a senhora professora doutora perceber que o seu ato ficou completamente limitado e confinado numa única linha de pensamento, porque ela já estava formatada com o princípio de favorecer a Frelimo. E olhando e ouvindo agora o Dr. William, me faz sentido que tem que se estender portanto, a abordagem no sentido de se apurar a verdade eleitoral.
coisa que se pretendia. E ela não obedeceu este princípio, viola o princípio sagrado e hoje coloca o país, de facto, numa situação muito complicada, que será muito difícil travar, porque eu ainda penso que isto é uma revolução pela luta da soberania, não há qualquer força que possa impedir. E nós sabemos também, pelas informações que temos vinda de Moçambique, que Moçambique, nos últimos tempos, fez ali algumas movimentações muito estranhas, na qual conseguiu introduzir forças estrangeiras para fazer face a esta investida. Mas queremos pedir também ao presidente Nussi que, se já fez tanto mal durante 10 anos, que ele se poupasse nesses últimos dias que ele já está de saída, que pelo menos tenha só esse peso de consciência que não foi capaz, foi impotente, foi incompetente de travar, de impedir, de criar problema para o país, um país que ele encontrou não tanto complicado, mas também tinha uma mínima calmia, uma mínima paz. O que ele fez só foi um complemento. Seria bom que ele pudesse manter o clima com que ele encontrou o país, e seria bom que o próprio Chapo pudesse perceber que nesse clima não era possível governar. Ele está insistindo numa situação que amanhã também pode lhe sair muito mal. Mas também lá está o velho ditado que diz: quem com o pau mata, com o pau morre. Quem com o ferro mata, com o ferro morre. São expressões extremas que não deviam ter sido usadas ou chamadas nessa altura, mas temos que ouvir que já se provou que com essa gente, penso que a melhor forma de se disputar e de se retirarem do poder é mesmo a paulada, porque não cumprem, não obedecem, nem respeitam os princípios da legitimidade, à vontade do povo. Bom, até que conseguimos cá estar presentes, estamos a passar muito mal hoje por muitos ataques. Pedro Caiala, o teu microfone. Pronto, não sei se conseguem me ouvir. Estamos a ouvir. Avança. Estamos a ouvir. Pronto. Avança. Obrigado. Mais uma vez, agradecemos por cá estarmos. Dizia eu que estávamos a sofrer aqui muitos combates de entra e sai, muitas tendências de inviabilizar a informação, mas é próprio dos comunistas, é próprio de quem precisa se perpetuar no poder. Bom, quanto às questões e o facto diário hoje de Moçambique, claro, com o pronunciamento do Conselho Constitucional, que infelizmente teve uma posição já prevista, pois embora os colegas sempre apelavam para uma área muito sensível, por conta do nome, por conta do respeito da soberania moçambicana, e quando falamos da soberania, claro, estamos a colocar o povo no centro desta soberania, porque apenas os símbolos são uma representação. Foi muito desastroso quando se percebeu que o Conselho Constitucional teve que fazer reduções naquilo que são as previsões, o que são os pronunciamentos da CNE, a princípio, e, no entanto, toda aquela especulação que se vinha a fazer de que o Tribunal Constitucional, ou Conselho Constitucional, perdão, teria feito alguns ajustes naquela numeração de 76,6% ou de 70,6% e pronto, acabou por reduzir aquilo que era, na verdade, a negociação que o próprio presidente Filipe Nussi estava a fazer com o presidente eleito, Venâncio Mondlane, e, consequentemente, veio então a acordar neste acórdão lido pela doutora Lúcia Ribeiro. Bom, no meu ponto de vista, é de respeito total à soberania do Estado, primeiro. Segundo, de respeito à pessoa humana moçambicana. E terceiro, consegue-se perceber que a Frelimo nunca teve voto popular. Nunca teve voto popular, por isso é que cria esse tóxico
entre os cidadãos e a própria Frelimo, porque se tivessem criado um ambiente salutar de respeitar a decisão da pessoa humana, a decisão do cidadão, a Frelimo reconheceria rapidamente que perdeu essas eleições, porque se nós vermos como a revolta, aquilo que o presidente Venâncio chama de turbo V8, entrou imediatamente em vigor sem o pronunciamento do próprio presidente eleito. No entanto, o povo esperava de uma medida muito saudável e que, infelizmente, a doutora Lúcia defraudou a expectativa dos próprios moçambicanos. Uma coisa que me deixou muito curioso, e acompanhei isto quando estavas a falar, na zona em que as redes sociais não têm muita fluidez, que até a energia não tem, são as zonas com mais... são as zonas mais críticas, são as zonas com uma revolta muito mais ativa. Portanto, se eles cortam a energia, por exemplo, em cidade de Maputo, cortam a internet na cidade de Maputo, os que nunca tiveram são as pessoas que estão a discutir os seus próprios direitos. O que quer dizer que a Frelimo perdeu as eleições até na base onde os camponeses não conseguiam ter acesso à internet. Portanto, este pronunciamento só veio mostrar, mais uma vez, que a Frelimo não depende do povo e quer, a qualquer custo, manter-se no poder por conta dos seus compromissos internacionais, compromissos nacionais ele não tem, porque uma boa parte dos moçambicanos, eu tinha aqui o meu documento onde tinha a estatística de toda, quanto falava-se de desemprego, quantos jovens estão desempregados, quantos estão empregados. Provavelmente amanhã vamos trazer esses dados aqui, e quantos estão formados em Moçambique, e quantos nessa altura estão a revoltar-se, e quantos estão nas suas próprias cidades. Portanto, temos aqui um número, a média da população moçambicana, e que a maioria parte é que estão a reivindicar. No entanto, a doutora Júlia, pelos dados que nós acabamos de ler, infelizmente, peca, primeiro, porque não é responsabilidade do Conselho Constitucional de ratificar os dados apresentados. E, segundo, não é o Conselho Constitucional que deveria, na verdade, ditar as regras sem que os seus representantes ou então os mandatários dos partidos políticos estivessem presentes. Que, infelizmente, fê-lo na perspectiva de agradar quem o nomeou e não na perspectiva de conservar a herança do país. Portanto, como dissemos que fê-lo em detrimento de quem o nomeou, agradar mais uma vez um grupo de pessoas que detêm a hegemonia política e a hegemonia financeira, portanto, ela também é uma delas. Portanto, viu-se então, mais uma vez, o nome dela manchada e mergulhada nesse sangue que vai ser derramado em Moçambique. Não queríamos dizer isso, mas a verdade é que haverá muito derrame de sangue, porque até agora já vão mais de 200 mortes criadas deste conflito, das eleições de 9 de outubro. Portanto, e hoje, provavelmente, vamos começar a ter resultados de presos, de mortes a partir da manhã. No entanto, temos o conhecimento de que algumas instituições já estão a ser queimadas, alguns postos policiais já estão a ser desarrumados, portanto, vamos ter um caos muito grande em Moçambique. E esperamos que o presidente Filipe Nyusi ainda é o presidente, porque só vai cessar no próximo mês, então tenha a amabilidade de juntar todos, se ainda tiver essa possibilidade, juntar todos e decretar aquilo que o povo precisa que se decrete. Portanto, é uma norma que se institucionaliza e estas organizações apenas são legalizadoras, mas não são legítimas naquilo que o povo
o soberano povo tem de discutir. Doutora Selma? Não, era só para o doutor Pedro esclarecer. O presidente vai decretar o quê? Neste quadro, eu sempre alertei. O quadro para... Bom, doutora Selma. Ok. Doutora Selma. Sim, sim. Quando eu dizia o presidente Filipe Nunes pudesse se concentrar na sua própria fala e decretar, era no sentido de evitar o caos que está a acontecer agora, porque quem vai ter que se pronunciar é mesmo o presidente Filipe Nunes, porque o Tribunal Constitucional esteve nas vestes de o Conselho Constitucional esteve nas vestes de Tribunal Eleitoral, não é? Então, o presidente Filipe Nunes tinha que sair ao público, vendo que o país e as instituições do Estado estão a ser vandalizadas, deve sair a público ou decretar o estado de emergência ou decretar a vitória que o povo está a proclamar. Portanto, são esses dois pronunciamentos que o presidente Filipe Nunes deve vir ao público para fazer. Por isso é que, quando o presidente Venâncio Mondlane disse que a intenção do presidente Filipe Nunes é de decretar estado de emergência para perpetuar-se no poder, era verdade. E nesta conformidade com os atos que estão a decorrer em Moçambique, é muito mais evidente de que o presidente Filipe Nunes venha a público e decretar o estado de emergência. E se decretar o estado de emergência, o país volta à normalidade e o presidente Filipe Nunes goza o direito de governar, se calhar, mais 2 ou 3 anos. Não, o país vai entrar em guerra civil. Decretando o estado de emergência agora, o país entra em guerra civil. Bom, mas como sabemos, se entrar em guerra civil, as forças que tinham, que sempre lutaram para esse fim, estão todas elas desmobilizadas, que é a Renam. Pode o estado de emergência, de facto, trazer isso. Pedro Caiala, tu podes dizer que o estado de emergência pode trazer isso, mas também pode não trazer o controle da situação. E ela exatamente vai ser incontrolável. Quando em pontos nevrálgicos, porque já é uma coisa, nada tem sido feito pela indignação que não tenha sido previamente avisado. Quando se diz não taxar portagem, são alvos, naturalmente, que devem ter a proteção. Quando não têm a proteção devida, é porque a própria polícia se demitiu de defender um bem que ela não vê refletido este ganho na melhoria das suas condições de trabalho. Ora, é que a polícia que está nas portagens passa fome, não leva ração, não tem botas, não tem fardamento. Ora, diante do caos, ela demite-se de se expor, porque não tem quem lhe defenda. Então, nem sempre o estado de emergência é capaz. Nós estamos a queimar cartuchos para o diálogo. Hoje, nós já não estamos na manifestação. Já acabou a manifestação. E eu disse, na semana pretérita, que nós já estávamos na revolta. E o meu grande problema é que chegássemos à sublevação. Porque a sublevação não tem controle. Exatamente. O engenheiro Venâncio Mondlane já não tem o controle remoto. Ele aciona, mas já não liga.
Por quê? Porque as suas próprias bases disseram: não temos nada a perder, chefe. Automatizam-se, exatamente. Não temos nada a perder, chefe. Eles não nos ouvem. Tu continuas político, sim. Reconhecemos que sim. Mas os nossos atos vão estar de acordo com o nosso sofrimento. Então, hoje a sublevação determinou isso. O ataque à casa de uma alta magistrada, que não devia ser feito, que é condenável, mas é fruto de uma provocação. Quando a população tem fome, a fome corre mais que Bolt para o cérebro e descomanda o cérebro, porque não tem algo de equilíbrio. O check and balance da nossa constituição biológica fica desregrado. E então Exatamente. a atuação é de acordo com os inputs de ar, porque o estômago vai insuflando o cérebro com uma série de ar e desvia-te o princípio da racionalidade. É isso. Mas está vendo, doutor William? Lima não tem. Joaquim Chissano não representa uma voz capaz de fazer uma ponte com Venâncio, porque demitiu-se disso. Armando Guebuza também, porque quer salvar a pele do filho. A Graça Machel está em cima do muro. Quer dizer, as reservas morais da Frelimo estão sem idoneidade moral para liderar qualquer movimento de contenção, quer interna, quer externa. E esta é a grande falência hoje de Moçambique. Perderam consideração e respeito. Anselmo, o que é que acha que agora doutor William? Eu penso que, em suma, é exatamente isto. Pena é que em África não temos essa coragem de preservar primeiro os nossos mais velhos, e os mais velhos também não têm tido muita habilidade. Perderam-se também no âmbito das corrupções, dos negócios, ficaram viciados. O presidente Chissano é detentor de uma rede de supermercados, incluindo a Shoprite, e uma delas hoje também entrou em fogo. O presidente Guebuza penso que está na área econômica nos bancos, BCI por aí fora. Portanto, quando os mais velhos não conseguem se abster, não conseguem resistir às tentações materiais, econômicas, e muito por conta do sofrimento do povo. Veja só, por exemplo, Moçambique, igualmente aqui em Angola. Como é que é possível um ex-presidente que tem, de facto, tanto poder econômico e não ajuda absolutamente nada? É isso que causa depois a própria chamada raiva e a revolta. Porque eles perderam-se também no tempo, embebederam-se na corrupção e hoje tornaram-se também pessoas não gratas. Este aqui é o grande problema. Portanto, Moçambique hoje entra num campo de difícil retorno. É bom que haja, de facto, muita diligência e muita inteligência no sentido de se considerar esses pontos fracos, esse vazio que se deixou. É preciso chamar a senhora presidente do Conselho Constitucional no sentido de rever e agir no âmbito do Tribunal Eleitoral para chamar mais uma vez a razão, ou chamar ou convidar os entes ativos no sentido de se encontrar meio termo, porque o que ela fez hoje é uma afronta. Ela fez uma afronta e ela fez de forma propositada. Ela afrontou a inteligência dos moçambicanos, afrontou a fome dos moçambicanos e levantou ira. Nisto não tem como. Nós, em ciência política, aprendemos o princípio que na política não se pode falhar. A política é comparada mais ou menos como
a medicina. Se o médico falha na operação de um paciente, é fatal. O paciente tem que morrer mesmo. A política é idem. Qualquer erro que se cometa na política é desgraça para o país. E a retoma para a normalidade vai levar tempo. E Moçambique já estava a dar passos. Veja que Moçambique tem um cartel de negócio que agora vai se viabilizar. Com guerra, com instabilidade, não há investimento. E enquanto essa gente não aprender que é preciso investir no seu pessoal, nos seus filhos, isto nunca vai acabar. Porque eles estão a fazer age daquela maneira porque têm os filhos protegidos no estrangeiro. Só que não há nenhuma segurança mais eficaz, mais efetiva, senão na nossa própria casa. Porque basta o Nunes sair do poder, os negócios e os interesses começam já a ter problemas. Mesmo os filhos podem ser caçados lá onde estiverem. Porque não interessa investirmos no estrangeiro, vamos investir cá. Façamos boas escolas aqui, façamos bons hospitais aqui, e nos tratemos, nos cuidemos e nos alimentemos aqui, porque é nossa casa. É mais fácil o compatriota, o vizinho, o primo sentir pena de si do que o estrangeiro, porque o estrangeiro vai lhe devorar mesmo. Aliás, o dinheiro todo que está depositado nas contas estrangeiras dificilmente vão voltar aos bolsos dos moçambicanos ou à Caixa de Moçambique. Portanto, é uma estupidez que os africanos têm por este hábito de roubar o seu próprio povo, roubar o seu próprio país para levar no estrangeiro e ajudar no estrangeiro. Portanto, o que se passa em Moçambique deve chamar a atenção a toda a África Austral. Deve chamar a atenção principalmente aos angolanos. Por isso, mais uma vez, eu deploro ou imploro que Angola não se meta nesta confusão com o intuito de querer dividir para melhor reinar. Nós sabemos a ligação que tem a Frelimo com o MPLA, mas seria bom que desta vez houvesse um recatamento, houvesse um distanciamento, houvesse conselho no sentido de ajudar a resolver o problema do que disseram o problema, porque nessa altura todo o conselho do MPLA para Moçambique é mal-vindo. Aliás, sabe-se como é que eles estão ligados e há vozes em Moçambique que até dizem, inclusivamente, que esta fórmula veio de Angola, de respeitar a vontade popular, de afrontar o povo moçambicano, de desafiar quase que o global naquilo que diz respeito à democracia. É uma vergonha. Hoje comprovou-se que é uma vergonha. E esta senhora professora doutora Lúcia Ribeiro vai carregar isso para o resto da vida. É um trauma que ela nunca conseguirá, de facto, se despir dela. Ela pode mudar-se para o estrangeiro, mas terá consciência pesada do que fez no seu país. Teve hoje nas mãos uma oportunidade de soberano, de devolver a liberdade, de devolver a paz, de devolver a alegria aos moçambicanos. Preferiu estar do lado do diabo e Moçambique hoje está em fogo. Oxalá que não se maximizem os prejuízos. Oxalá que haja ainda a ciência, a capacidade de se conter, mas como disse bem o Dr. William, enquanto o povo, o seu desejo não for concretizado, dificilmente, ou quase que impossível, isto terá, de facto, que voltar Moçambique de ontem. Hoje Moçambique rompeu com o passado, está a trilhar um caminho que dificilmente voltará aos carris enquanto essas posições não forem, de facto, recompostas. Portanto, lamentavelmente, o Chapo, mais uma vez, já o tínhamos feito, mas ele manifestou-se como alguém muito contente, feliz, só que lá está. É preciso saber um bocadinho e pensar no futuro. O Chapo não teve esse pensamento, limitou-se também a se vislumbrar com o umbigo, pensando que aquilo era uma mera brincadeira, e depois faz um discurso completamente desastroso e desnecessário. O Chapo não precisava de vir com aquele discurso de se vitimizar, que também conhecia a fome, porque também... Então, mas o indivíduo que é do sistema, o indivíduo que até burlou o Estado por via dos impostos que não pagava às suas empresas, hoje vem já com um discurso demagógico a se fazer de amigo do povo,
Quantos amigos do povo não prejudicaram, não traíram o povo? São discursos que não valem nada, porque amanhã o Chapo é investido no poder e vai tomar uma arrogância e vai vestir a pele de não sei de quê. Moçambique, de facto, tem essa desgraça. E pela pena maior é que está lá o Chissano, está lá o Guebuza. Acredito eu que se estivesse o Samora Machel, isso não teria acontecido. Mas o Chissano, corrupto número 1, instituiu a corrupção na República de Moçambique. Depois vem o outro, o Guebuza, o homem que liderou as dívidas ocultas, onde os filhos, as filhas estavam todos desenvolvidos, e não tem hoje boca para poder transmitir uma experiência, porque ele de moral não tem absolutamente nada. Gatunos corruptos. O resultado é incendiar o país. Mesmo eles agora vão sentir o quão custa viver na desgraça, porque a desgraça também pode lhes afetar. Nós temos dito, estamos no mesmo espaço, respiramos o mesmo ar, pisamos o mesmo chão. Vão nos enterrar no mesmo sítio, com diferença da urna ser cara ou barata, mas vamos lá chegar. Por isso, não temos nada que nos discriminar. Quer dizer, isto é uma estupidez do preto, que não tem necessidade de ser. Por que não partilhamos um pouco? Por que não partilhamos as nossas alegrias, as nossas amizades? Veja que estamos hoje, dia 22, 23, amanhã é o Natal. Ninguém vai conseguir passar o Natal de forma condigna, por conta da ambição desmedida dos ditos governantes. Obrigado.